Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, amados irmãos, que já estão aí ligadinhos conosco através desta live. Neste domingo abençoado, domingo 28 de março de 2021. Amados irmãos, queremos agradecer desde já pela sua companhia, pela sua participação, aqui conosco. Nós nos alegramos muito. Queremos iniciar este culto fazendo uma leitura bíblica lá do livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 13, onde nos diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 13 ao 16. Amados irmãos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós precisamos compreender bem o que é que o Senhor quis dizer nesta palavra, porque os dias são maus. Amados, nós agradecemos desde já a todos os irmãos que já estão aqui interagindo no nosso chat. Muito obrigado. Agradecemos também aos amados irmãos que têm orado por este ministério, que têm sustentado esse ministério através das suas orações, através da sua parceria conosco. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você de uma maneira poderosa, toda a sua casa, toda a sua família, tudo que você vier a fazer, tá bom? Em nome de Jesus. Neste momento nós vamos ouvir uma belíssima canção, tá bom? Trazida na voz da nossa irmã Érica. Vamos ouvir esse belíssimo louvor para o nosso elevo espiritual. Ouçamos. Graças a paz. Vamos louvar o nosso Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Érica. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se levanta. Se levanta. Porque o Senhor, Ele cuida. Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas é interessante que essa belíssima canção que a irmã Érica acabou de louvar, há uma palavra no imperativo: levanta. Então nós precisamos compreender melhor essa expressão, levanta. Porque o Senhor nos garante, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, Ele tem nos carregado nos braços, Ele tem nos colocado no seu colo, dado o seu ombro amigo nos momentos em que nós precisamos. Amados irmãos, nós queremos meditar nesta noite em uma belíssima palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vamos fazer a leitura dos versículos 36 até o 46. E depois nós vamos retomar a leitura de Efésios capítulo 5, versículo 14, tá bom? Mas nesse momento, Mateus 26, do 36 ao 41. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus, tá bom? Pegou sua Bíblia? Se você ainda não pegou, vai lá, corre lá, pega a sua Bíblia. É bom você estar sempre com a palavra de Deus em mãos, tá bom? Nesses cultos online, é muito importante nós estarmos com a Bíblia Sagrada, com a palavra do Senhor em nossas mãos, para que nós possamos estar acompanhando as leituras bíblicas. Amém? Se você já pegou, convido você para que você possa compartilhar o link deste culto, para que outras pessoas possam também serem abençoadas pelo poder que há na palavra, pelo poder da ação do Espírito Santo de Deus, tá bom? Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 41, o texto nos diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar: Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amados, vamos orar neste momento, entregando não apenas todo este culto, mas esta palavra no altar do Senhor, entregando as nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando, ó Pai, do Senhor, falando, ó Pai, daquilo que a Tua palavra, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, quer ministrar aos nossos corações. Deus, eu te peço, Senhor, fala, Senhor, profundamente as nossas vidas e que durante todo este culto, a Tua presença, Senhor, seja, Senhor, viva e verdadeira, ó Pai, em nossas vidas. E que, ó Deus, o Teu Espírito Santo tenha a primazia, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Fala poderosamente. Queremos ouvir a Tua doce voz, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos nos aproximando do período em que todos os cristãos comemoram o período da Páscoa. Período este em que o Mestre Jesus, ele veio a este mundo, né, e morreu pelos nossos pecados, né, foi maltratado e foi crucificado ali naquela rude cruz por amor a cada um de nós. Então, nesse período, normalmente, irmãos, como cristãos, nós voltamos as nossas atenções para o Senhor Jesus no quesito do sacrifício vicário dele em favor da humanidade. Mas, irmãos, nós precisamos também compreender o que aconteceu antecedendo a partida do Mestre. O que foi que aconteceu que nós poderíamos meditar nesta noite com base nas experiências não apenas desses discípulos, mas de tantas outras pessoas que a Bíblia Sagrada menciona, que nós poderíamos extrair de exemplo. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 26, do 36 a seguir, nós verificamos aqui Jesus indo até o Getsêmani para orar, como ele sempre fazia, ia ao monte, ele se isolava, ele ficava a sós com o papai, e ele foi a este monte, o Getsêmani, para orar. E seus discípulos, como de costume, ao lado dele, sendo que ele deixou o restante dos discípulos em um determinado local e foi em seguida com mais 3. E quando chegou a outro determinado lugar, ele pediu para que aqueles outros pudessem ficar, que ele iria mais além para orar. Ele estava se sentindo muito angustiado, muito triste, com a alma abatida, porque ele já estava sentindo, ele já estava sabendo o que iria acontecer com ele. E, amados irmãos, é interessante que algo aconteceu quando ele se afastou para orar, que voltou, ele pediu, antes dele ir, ele pediu para que os discípulos ficassem ali orando, intercedendo em favor dele. E ele foi, quando voltou, os discípulos estavam dormindo, todos eles. E aí ele chamou a atenção. Vocês não conseguem nem orar por 1 hora. Enquanto eu vou orar ao meu Pai, vocês não conseguem ficar orando nem sequer durante 1 hora. Vigiai e orai. E aí ele foi de novo. E quando voltou pela segunda vez, encontrou os discípulos dormindo de novo. A Bíblia nos diz que eles estavam com tanto sono, com tanto cansaço, que dormiram bastante. E aí Jesus foi pela terceira vez e voltou e encontrou eles dormindo
pela terceira vez. Amados irmãos, quando nós analisamos um texto como esse, logo nos chama a atenção um outro texto que nós queríamos fazer uma ponta de ligação para trabalharmos a mensagem de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 14, que foi o texto que nós lemos logo no início do culto, onde o texto diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Queridos irmãos, John Wesley, ele pregou em cima desse texto em frente à Universidade de Oxford, em pleno domingo, dia 4 de abril de 1742, e John Wesley, ele foi bem enfático em relação à questão da dormência. Essa dormência que não é apenas um dormir que John Wesley pregou, um dormir fisicamente falando, um dormir de descanso físico, mas ele abordou vários pontos no quesito espiritual. Quando nós pegamos o texto de Mateus 26, versículos de 36 a seguir, Jesus, ele vem pela primeira, retorna pela segunda, retorna pela terceira vez, encontra os discípulos dormindo. E em um desses momentos, Jesus ele expressa para os discípulos: vocês não conseguem orar, nem durante 1 hora comigo. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: vocês não conseguem nem sequer interceder durante 1 hora, durante um período sequer. Interceder por mim, quando ele disse comigo, é intercedendo por ele, pela vida dele. E aí Jesus logo diz: vigiai e orai. Quando Jesus usa essa expressão vigiai e orai, irmãos, Jesus não estava chamando a atenção dos discípulos para a dormência física, para aquela dormência de cansaço físico, mas para a dormência espiritual. E foi com esse mesmo entendimento que outro servo de Deus, o pastor Walter Pacheco da Silveira, ele também abordou em sua homilia algo muito interessante, trabalhando exatamente da mesma forma que John Wesley, ele abordou o âmbito espiritual. E quando nós falamos, irmãos, em dormir, nós lembramos logo de um desenho animado que certamente muitos dos irmãos conhecem muito bem, um gato chamado Garfield. Esse gato, em uma de suas histórias de quadrinho, Garfield ele estava dormindo em um tapete e dormiu ali por horas, dormiu por horas naquele tapete. E é interessante que ele dormia tanto a ponto de babar. E quando acordou, depois de muitas horas que estava dormindo, quando ele acordou, ele expressou: hora de acordar e ir para a cama. É interessante. Mas, queridos, há pessoas que gostam de dormir exatamente como Garfield. Há pessoas que gostam de dormir exatamente como Garfield. E, queridos irmãos, é comprovado que normalmente nós, seres humanos, nós dormimos cerca de 30% da nossa vida. Nós passamos dormindo. E aqueles que dormem mais do que o que deveria dormir, corre o risco de passar a metade da vida dormindo. E passar a metade da vida dormindo, irmãos, é perder várias oportunidades.
E quando o texto fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O texto aqui, irmãos, quando nós falamos de dormir, dormir espiritualmente é algo perigoso. Nada é mais perigoso, irmãos, do que dormir espiritualmente. E quando eu falo, irmãos, dormir, volto a dizer, não estou me referindo a dormir fisicamente, mas dormir espiritualmente. Quando eu falo em dormir, eu não estou me referindo também ao dormir no Senhor, como sinônimo de morte, mas eu estou me referindo à dormência espiritual, à acomodação espiritual, à inatividade espiritual, à inércia espiritual, a ficar parado espiritualmente falando, ante a tantos acontecimentos, ante a tantas coisas que têm acontecido à nossa volta. Por isso nós queremos trabalhar nesta noite o tema: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Amados irmãos, esse texto é muito lindo, ele tem uma envergadura maravilhosa de se trabalhar teologicamente, porque há muito crente distraído espiritualmente, irmãos, desatento, sem conseguir ver o sobrenatural das coisas à sua volta. Deus querendo agir, Deus querendo abençoar, Deus querendo dar direção, Deus querendo dar oportunidade, Deus querendo dar os devidos cuidados divinos, mas as ameaças do tentador em sua volta, muitas das vezes Satanás agindo também contrariamente, Satanás tentando destruir com os planos de Deus em relação à vida de algumas pessoas que estão dormindo espiritualmente, Satanás rodeando, Satanás tentando atrapalhar os propósitos de Deus na vida daquela pessoa. E muitas das vezes, irmãos, nós começamos e declaramos muitas das vezes que o que tiver de acontecer, acontecerá. Mas, amados irmãos, será que muitas das vezes nós não estamos contribuindo para que o inimigo ele tenha uma ação maior em relação aos acontecimentos? Porque quando nós estamos dormindo espiritualmente, quando nós não estamos atentos às coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, nós estamos fadados a sermos pegos de surpresa pelo nosso inimigo, pelo tentador das nossas almas. É muito perigoso, irmãos, dormir espiritualmente, porque quando nós dormimos espiritualmente, nós esfriamos na fé. E quando nós nos esfriamos na fé, irmãos, nós passamos a não mais contemplar as coisas de Deus. Porque as coisas vão começar a ser natural. E nós não conseguiremos mais enxergar com os olhos da fé. É a mesma coisa daquele cântico que a Estezinha cantou no nosso último culto da quinta-feira. É uma música belíssima que fala de fé. Amados irmãos, na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que dormiram e por isso pagaram um alto preço, pagaram caro. Vemos o exemplo na Bíblia de Sansão. Sansão dormiu e perdeu os seus cabelos, perdeu a sua força. Seus cabelos foram cortados. Era nos cabelos que estava o segredo da força de Sansão. Era ali que Deus tinha colocado a unção sobre a vida de Sansão, nos seus cabelos. E ele dormiu, e por ter dormido, ele acabou se tornando fraco. Queridos, a Sulamita, aquela que o livro do Cântico dos Cânticos, aquela que declarava sempre, dizendo: eu sou do meu amado. Pois é, foi ela que, por ter dormido, perdeu o seu amado. Outro, o livro de Atos fala de
Eutico, muito conhecido dos irmãos. Eutico, ele dormiu durante um culto. E por ele ter dormido durante um culto, ele acabou caindo de uma janela abaixo. E a Bíblia diz que ele acabou morrendo, mas o servo do Senhor foi lá e ressuscitou a vida dele. A Bíblia fala também de Isbosete, esse que era filho do rei Saul. Ele dormiu ao meio-dia e acabou sendo morto por 2 de seus empregados. Foi esfaqueado. A Bíblia fala também que Jesus contou uma parábola, a parábola das 10 virgens. E elas dormiam, irmãos. Olha, a parábola das 10 virgens, algumas daquelas virgens dormiam. E por elas terem dormido, as suas lâmpadas, elas se apagaram, fazendo com que elas perdessem o encontro com o noivo. E esse encontro com o noivo, nós já pregamos aqui, durante um culto online. E trazendo para o mundo espiritual, amados irmãos, dormir espiritualmente representa exatamente nós perdermos esse encontro nupcial com o noivo que está por vir. Amados e queridos irmãos, é mais importante estar acordado do que dormindo, principalmente na vida espiritual. Quando nós estamos acordados, nós aproveitamos a vida melhor. A minha mãe, eu trago assim lembranças de minha infância, de minha adolescência, que minha mãe, ela costumava nos acordar, né? Costumava acordar eu e minhas irmãs à base dos gritos. 4:30 da manhã, olha só, antes das 5 horas, o sol ainda não estava nem raiando, ela começava a gritar: acorda! Acorda! Isso é hora de estar dormindo! E ela costumava dizer: passarinho que não deve nada a ninguém, já está acordado, vocês ainda ficam dormindo. E queridos irmãos, quando nós acordamos, passamos maior tempo acordado, nós aproveitamos melhor a vida, o tempo. E é interessante, para o corpo, dormir pode até ser bom, mas tem que ter o tempo certo de dormir. Mas dormir espiritualmente, para a alma, para o espírito, é muito perigoso. E com esses discípulos não foi diferente, amados irmãos. O inimigo estava à espreita, estava chegando, estava se aproximando para fazer o mal. E qual era o mal que o inimigo ia fazer? Primeiro, a traição de Judas em relação a Jesus. Segundo, levar Jesus preso para maltratá-lo, humilhá-lo, deferir vários golpes de açoite, de pancadas em seu corpo, para então crucificá-lo. O inimigo estava à espreita, porque o inimigo ele anda em nosso derredor a todo momento. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, anda em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele é como um leão. E o inimigo, ele não dorme. Ele anda a todo momento, 24 horas, nos cercando, nos rodeando. E queridos irmãos, como nos mantermos acordados espiritualmente, Pastor Cristian? Como se manter acordado mais tempo? A primeira recomendação de Deus para mim e para você é ter um despertamento espiritual contínuo. De que forma? Mantenha-se, em primeiro lugar, mantenha-se em constante vigilância.
Não foi isso que Jesus declarou? Vigiai. Mantenha-se em constante vigilância. E o texto de Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta, ó tu que dormes. Na Bíblia há muitas advertências, irmãos, para nos mantermos vigilantes. Jesus ele declarou lá no versículo 41 de Mateus 26: vigiai e orai, porque não entreis, para que não possas cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a carne é tendenciosa a ir para o que é mais confortável. Mas o espírito tem que estar sempre aceso. Então, para que o espírito possa estar aceso, eu preciso vigiar e orar. E, queridos irmãos, mantenha-se em constante vigilância. Alguns sintomas de falta de vigilância espiritual. Existem alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Primeiro sintoma de falta de vigilância espiritual: acomodação com o que somos. Muitas das vezes as pessoas costumam dizer: eu não consigo orar durante 1 hora. Se eu tivesse também na condição dos discípulos, eu também não conseguiria orar, intercedendo por Jesus durante 1 hora. Irmãos, muitas das vezes nós colocamos isso na mente. E quando está na mente, irmãos, fica lá instalado em nossa vida. E a gente começa a viver uma vida limitada, uma vida sem avançar. Nós começamos a dizer essa acomodação. Começamos a viver essa acomodação, né? Com o que somos. Começamos a dizer: não consigo. E não vamos além. Queridos irmãos, muitas das vezes quando nós mandamos uma mensagem, pedimos para que a gente possa estar em campanha de oração, fazer uma corrente de oração em favor de alguém, em favor da saúde de alguém, em favor de um pedido de oração. Irmãos, muito embora a gente mande a mensagem, mas muitas das vezes a gente sabe, irmãos, que tem pessoas que só fazem ler e só dizem só amém e pronto. Não trava a batalha de oração. Sabe por quê? Porque são pessoas acomodadas com o que são. Ou melhor, com o que pensam que são. Porque você não é essa pessoa. Uma vez que Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, hoje nós somos luz. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós brilhamos a luz de Cristo. Nós não somos mais aquela velha criatura, porque as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, porque nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E, queridos irmãos, presta atenção. Muitas das vezes a nossa acomodação, o nosso conforto, porque sair da zona de conforto é desagradável, mas a gente precisa entender que a acomodação do que somos é o que nos limita a avançar. E aí vem o segunda problemática é que a ausência de vontade de crescer. Você pode crescer, você pode ir muito mais além do que o que você pensa. Amados irmãos, esse sintoma de falta de vigilância espiritual impede da gente crescer. Essa ausência de vontade de crescer, irmãos, me provoca uma limitação para que eu não possa progredir na minha vida espiritual, para que eu não possa crescer na minha vida espiritual, não apenas na vida espiritual, mas também na pessoal também, as realizações, os sonhos, os desejos, os projetos. Porque se eu não consigo crescer na minha vida espiritual, pode ter certeza, a minha vida pessoal vai ficar emperrada. Porque se eu não sou realizado espiritualmente como servo de Deus, as outras coisas, irmãos, eu posso me frustrar. Então, cresça espiritualmente. Cresça. Outra ausência. Nós temos o acúmulo de poeira em nossa vida espiritual. Há quanto tempo você não faz um jejum, uma consagração? Há quanto tempo você não leva uma vida
diária de oração. Quanto tempo faz que você tirou 2 horas para orar? Aí você pode até dizer, pastor, nunca na minha vida. Pois é. Mas Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele não foi passeando não foi procurando um lugar para se abrigar, para beber uma água, um oásis, né? Um lugar que ele pudesse ficar na sombra, não. Foi se consagrando. Tanto é que ele fez jejum e oração no deserto, 40 dias e 40 noites. Ah, pastor, mas isso foi Jesus. Jesus, ele declarou certa vez, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer coisas maiores ainda. E, queridos irmãos, um outro ponto. Quando algumas pessoas, têm as práticas de uma vida que não condiz com a vida espiritual, pode ter certeza, é porque essa pessoa precisa voltar para o caminho que Jesus quer que ela volte. Um caminho de consagração, um caminho de obediência, um caminho de vida com Deus. Amados e queridos irmãos, muitas das vezes a falta de interesse em testemunhar de Cristo, a falta de vontade de estar cultuando ao Senhor, até em um culto online, causa uma impaciência. Ah, vixe, que mensagem longa. E a pessoa começa a perder a atenção. Mas muitas das vezes tem a atenção de 2 horas e meia, 3 horas em um filme. Mas durante um culto, a pessoa não consegue se concentrar e parar para ouvir o que Deus está falando. Amados irmãos, outra ausência, outra situação que muitas das vezes provoca essa falta de vigilância espiritual é a falta de interesse em contribuir com a obra de Deus. A falta de interesse em dizimar, a falta de interesse em participar da vida, da saúde financeira da igreja, da saúde financeira do reino de Deus. A pessoa não consegue se despertar espiritualmente para um compromisso de generosidade. Não vou dizer de obrigação não, porque quando a gente fala obrigação, muitas pessoas se ofendem. Mas as que se ofendem muitas das vezes é porque não compreendem direito o que é ter uma vida de abraçar a obra do Senhor, abraçar o reino de Deus através das suas contribuições. Mas eu vou dizer, muitas das vezes, a generosidade, a gratidão a Deus é uma ausência de uma vigilância espiritual. Muitas das vezes nós somos ingratos. Deus, ele tem nos dado tantas coisas. Deus, ele tem nos abençoado de uma forma tão linda, tão tremenda. Deus tem nos dado saúde, tem cuidado das nossas famílias. Deus tem, nos mínimos detalhes, nos preservado. Ah, pastor, mas a saúde chegou na minha família, a falta de saúde chegou na minha casa. A doença alcançou os meus familiares. Ei, presta atenção. Jó, até diante das perdas, até diante da calamidade que alcançou a vida de Jó, a ponto não apenas dele perder seus filhos, bens, a esposa, seus amigos, até sua saúde, sua própria saúde. Mas ele, mesmo assim, ele agradecia a Deus e compreendia que ele estava passando por tudo aquilo, porque ele ainda precisava conhecer o Senhor mais de perto. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jó, ele se despertou. Se ele já era obediente, servo fiel ao Senhor, como Deus fala lá no capítulo 1 de Jó, no capítulo 42 ele vai declarar, versículo 5, antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Em outra tradução, mas agora de com ele andar. Jó, ele realmente se despertou para a vida espiritual.
de conhecer o Senhor intimamente. Aleluia. E amados irmãos, a ausência de uma vigilância espiritual também está pautado na negligência da leitura da Bíblia Sagrada. Quando eu não leio a Bíblia, quando eu não medito na palavra, automaticamente eu não vou entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável em minha vida. Eu não vou compreender. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável na vida de muitos só quando as coisas vão bem. Só quando a pessoa quer alcançar uma bênção, não é verdade? Mas olha, até nos momentos ruins, até nos momentos de calamidade, a vontade do Senhor, ela continua boa, perfeita e agradável, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12. Queridos, parece que o primeiro amor de muitos se esfriaram. Por isso que muitos estão adormecidos. Começamos a ver defeito em tudo e em todos. Nós fugimos de olhar para nós mesmos. Nós fugimos de fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise de nós mesmos. E quando nós temos a ausência da vigilância espiritual, essa ausência da vigilância espiritual provoca em mim um senso crítico totalmente inverso daquilo que Deus queria que a gente tivesse. Ao invés de eu fazer uma análise de mim, eu começo a fazer das pessoas e das situações. E começo a colocar defeito em tudo. Ah, a mensagem hoje não foi para mim. Poderia ser melhor. Ah, isso que eu estou passando, eu não poderia passar. Amados irmãos, cuidado. Cuidado para que a frieza espiritual devido à dormência não chegue até você. Queridos, certa feita conta-se uma história que uma senhora começou a gritar dentro de uma igreja, dizendo que tinha perdido seus óculos. E começou a procurar por tudo quanto é lugar, debaixo dos bancos, entre os bancos, e de repente percebeu que os seus óculos estavam fixados na sua cabeça. Muitas das vezes, amados irmãos, a dormência espiritual provoca reações exatamente dessa maneira. Nós não conseguimos enxergar porque nós não sabemos onde estão as coisas espirituais. Amados, precisamos redescobrir o agir de Deus em nossas vidas e nos juntarmos mais a Ele, colarmos mais no Senhor. Precisamos, irmãos, começar a aquecer essa chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos acordar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará de quê, meus amados irmãos? Da escuridão de uma vida que só enxerga as coisas negativas, as coisas toscas, as coisas ruins desta vida, que só enxerga a escuridão. E quando enxerga a escuridão, você não vê nada. Mas Cristo, Ele quer nos trazer a luz para que nós possamos realmente enxergar as coisas espirituais e sabermos o que é que o inimigo está fazendo. Irmãos, o inimigo está cirandando, o inimigo está tentando de todas as formas destruir com a igreja de Cristo, o inimigo está tentando de todas as formas destruir com as famílias, o inimigo está tentando de todas as formas acabar com os projetos, com as coisas que Deus tem ao nosso respeito, com tudo aquilo que Deus tem ao nosso respeito. O inimigo, ele está tentando, amados irmãos, abortar todos os projetos que Deus tem na minha e na tua vida, mas ele não vai conseguir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Satanás, ele é derrotado em nome de Jesus. Deus, ele vai levantar um exército de servos, de servas do Senhor, que vão se despertar, que vão
buscar a se dobrar os seus joelhos em oração e proclamar a libertação em Cristo Jesus, não apenas para toda a nação, mas para todo esse mundo que está aí acometido desse vírus diabólico, desse vírus do inferno. E em nome de Jesus, nós queremos ver uma nação curada, sarada, primeiro espiritualmente para a glória do Senhor, despertando para que possa buscar cada vez mais e mais as coisas do alto, porque quando nós buscamos as coisas do alto, o Senhor se revela a nós de uma maneira tremenda. Quando nós ligamos as coisas espirituais na terra, Deus, ele se conecta com nós. Tudo que ligados na terra será ligado no céu. Então nós vamos começar, irmãos, a ver servos e servas do Senhor se despertando dessa dormência espiritual que Satanás tanto quer fazer com as pessoas. Satanás quer colocar na vida das pessoas que isso que está acontecendo é algo normal. É algo que iria acontecer porque a ciência já diz que isso é tudo normal. Mas nós declaramos para a glória do Senhor que nós estaremos livres em nome de Jesus, logo, logo, de todo esse cenário que nós estamos passando. Como servos de Deus, nós não podemos, irmãos, nós não podemos jamais nos acomodarmos diante desse cenário que nós estamos passando. Queridos irmãos, amado, mantenha-se em vigilância, pois o sono espiritual nos põe na companhia dos mortos. Como nos mantermos acordados, irmãos, espiritualmente? Como manter acordado por mais tempo? Primeiro, mantenha-se em constante vigilância. Segundo, mantenha-se em constante ação. Vigiai, mas vamos agir também. Queridos irmãos, diz o verso: levanta-te dentre os mortos. Se chegarmos ao ponto, irmãos, de estarmos entre os mortos, nós precisamos começar a nos exercitar a nossa fé. Você já se imaginou dormindo com os mortos? Você já se imaginou dormindo em um IML? Aí alguém pode até bater aí numa madeira, né? E dizer: vixe, pastor, que é isso? Isola. Queridos irmãos, para não ser confundido com morto, não espere o ânimo chegar para você agir. Não espere. O mais perigoso, irmãos, da dormência espiritual é o desânimo em nossas vidas. Tem muito crente desanimado. Tem muita gente que, por achar que isso tudo aí é normal, já desanimou. Vamos agora esperar o que é que vai ser, né? Mas, queridos irmãos, o desânimo é algo progressivo. Se você não começar a agir, pode ter uns sérios problemas. Eu já ouvi falar a experiência de rãs nas panelas. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. A experiência de rãs nas panelas. Tem gente que come rã, né? Por aí. É o seguinte. Se você pega uma panela com água fervida dentro, e jogar a rã, com certeza ela vai escapar. E qual é o segredo para quem come rã, né? Claro. É você colocar as rãs dentro e tapar e esquentar a água gradativamente. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, para que nós possamos atingir o despertamento espiritual, para que nós possamos atingir o grau de fé, de aquecimento que o Senhor nos propõe, é gradativo. Não é da noite para o dia. Você pode começar a partir de hoje.
E vai exercitando amanhã, e depois da manhã, e aí vai, e aí vai. E com certeza, nós estaremos com a nação avivada para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vivemos um tempo, irmãos, de cristianismo meio morno, sem gosto, sem compromissos, pessoas sem compromisso algum. Pessoas que só porque não estão congregando dentro de um templo, porque o templo está fechado, não entende que igreja sou eu e é você. E aí perde o ânimo, vou não. E aí não colabora com a igreja, né? Não contribui. Ou não, a igreja está fechada, para que contribuir? Começa a pensar assim. Eu não vou mais orar não. De vez em quando eu vou ouvir uma pregação de um pastor tal, de outro pastor tal. E aí vai se alimentando daqui e dali de mensagens que, muitas das vezes, teologias diversificadas, com filosofias muitas das vezes humanas, e não o evangelho genuíno. E aí um fala uma coisa, outro fala outra, interpretações que vai muitas das vezes confundindo a cabeça da pessoa. Mas, amados irmãos, quanto mais você se mantém firme no que o Senhor Jesus, Ele quer na tua vida, que é você entender que você é a igreja de Cristo nessa terra. Você faz parte de um corpo de Cristo, de uma igreja viva, de uma igreja atuante, de uma igreja operante. E essa igreja operante, ela continua funcionando, independentemente que esteja se reunindo dentro de um templo físico, espaço físico, ou em suas casas. Tá dando para entender? Amém? E queridos irmãos, nós podemos participar, podemos ser ativos, podemos ser frequentes, mesmo estando em nossos lares. Como, pastor? Lendo a palavra, orando, intercedendo através das correntes de oração quando a gente convoca, colaborando com o reino através das suas contribuições, ligando para um irmão, mandando uma mensagem para outro. E aí, meu irmão, como é que vocês estão? Como é que está a família? Interagindo, fazendo uma chamada de vídeo. Irmãos, por aí vai, igreja viva e atuante, operante, contribuindo com a obra missionária. A gente não pode parar, irmãos. Jesus disse: minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Está lá em João 4,34. Queridos, vamos acabar com a inércia a partir de já. Vamos acabar com o desânimo, em nome de Jesus. Como nos mantermos acordados espiritualmente, irmãos? Como se manter acordado por mais tempo? Primeiro, mantenha-se em constante vigilância. Segundo, mantenha-se em constante ação. E terceiro e último, mantenha-se em constante comunhão com Deus. Para a gente finalizar essa mensagem. Queridos, é do interesse de Jesus que os seus filhos estejam com intimidade com Ele, assim como um pai quer ser um amigo de um filho. Não é interesse de Jesus que os seus filhos fiquem dormindo. E, queridos irmãos, nós só seremos fortalecidos, a nossa fé só será fortalecida se nós estivermos em comunhão com o Senhor. Mas é preciso que pratiquemos, busquemos a sua presença. Verifique, irmãos, o que é que está embaraçando os seus olhos, impedindo você de perceber a presença de Deus em sua vida. Quando estamos frios, não vemos o mover de Deus, nós acabamos dormindo. E Deus, muitas das vezes, quer nos abençoar, quer agir, mas nós estamos dormindo o sono espiritual. O problema grave em relação a isso é quanto mais distante de Deus nós ficamos, mais corretos nós achamos que nós estamos. Porém, quanto mais nos aproximamos do Senhor,
mais percebemos a nossa fragilidade e começamos a perceber os nossos pecados muitas das vezes que nós praticamos. Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, ele diz: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amados irmãos, Isaías, nesse exato momento, ele percebeu a glória do Senhor. Ele estava na intimidade da presença do Senhor em sua vida. Por isso que ele percebeu que era pecador. Irmãos, Pedro, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de 8 a 10, Pedro, ele diz para Jesus: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Queridos irmãos, Pedro, ele estava falando para Jesus: olha, Jesus, eu não sou digno, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas, queridos irmãos, é tão gostoso sabermos que o Senhor, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ele decide se relacionar conosco para nos ajudar a retirar esse pecado de nós através do sangue dele. Porque somente o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando mantemos comunhão com Deus cotidianamente, quando mantemos um diálogo, quando mantemos uma oração, uma leitura da sua palavra, pode ter certeza, há alegria espiritual. A nossa fé é fortalecida e nós ficamos mais fortes para suportarmos, para lutarmos, para guerrearmos, espiritualmente falando e fisicamente falando também, emocionalmente falando também. Porque quando nós estamos firmes espiritualmente, pode ter certeza, a nossa vida emocional e física também, ela é completada. Amados, não fomos criados para sermos um pouco felizes ou um pouco derrotados. No Apocalipse, até uma condenação de Jesus aos que se comprometem. A Bíblia diz: porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqueles que não se comprometem, aqueles que não têm uma vida firme no Senhor, aqueles que não sabem o que quer da sua vida espiritual, Jesus, lá em Apocalipse, ele declarou: não é quente nem frio, é morno. E porque é morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Amados irmãos, chegou a hora de despertar. Chegou a hora de acordar do sono espiritual. Chegou a hora da igreja agir. Chegou a hora da igreja avançar na vida espiritual. Chegou a hora da igreja sair da inerte. Chegou a hora da igreja deixar de ser boba e começar a compreender que nós estamos lutando com coisa espiritual que está sendo irradiada na vida física através da doença e levando muitos à morte física. Essa luta, irmãos, é uma luta espiritual. Então vamos nos despertar. Mas hoje, Deus, ele começou a nos despertar. E por ele começar a nos despertar, ele diz: acorde logo. Acorde logo. Se você não acordar logo, as coisas ficam mais desafiadoras. A Bíblia diz: Deus fala de um modo e ainda de outro. Se o homem não lhe atende, ele vai falar de outra forma. E, queridos irmãos, é muito arriscado ser acordado por Deus de outra forma. Portanto, nós precisamos deixar bem fixado em nossa mente. Amado e amada irmã, experimente hoje mesmo as alegrias de um despertamento espiritual na sua vida. Primeiro, mantenha-se em constante vigilância. Segundo, mantenha-se em constante atividade, em constante ação.
Terceiro e último, mantenha-se em constante comunhão com Deus. Viva um constante despertamento espiritual na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós agradecemos aos queridos irmãos que estão aí participando no nosso chat. Muito obrigado, irmãos. Hoje nós estaremos fazendo uma oração, pelos pedidos aí que foram feitos de uma forma geral, tá bom? Após esse belíssimo louvor, o nosso irmão Bruno, nós estaremos fazendo um momento de oração. Ouçamos essa belíssima canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor, eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Aleluia. É o meu Deus, todos hão de ver quão grande
Oh, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, esse é o nosso Deus. Grande, grande, grande. Ele é grande. Ele pode fazer coisas tremendas na minha e na tua vida. Ele pode realizar aquilo que você tanto precisa. Amados irmãos, nesse momento, nós vamos orar. Queremos agradecer a todos os irmãos que interagiram conosco através do chat, que fizeram aí seus pedidos de oração. Convido você neste momento a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos declarar essa grandeza do Senhor, esse poderoso Deus em nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque, ó Deus, nesta noite o Senhor, ó Deus, nos deu um despertamento, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem levantado, ó Pai, um exército, ó Pai, para orar, para se colocar, ó Deus, na brecha como servos teus, para lutar contra o inimigo, ó Pai, das nossas almas. Meu Deus, nós queremos, ó Deus, declarar uma nação sarada, uma nação santa, Senhor. Uma nação, ó Pai, onde, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, vai varrer, ó Deus, os quatro cantos, ó Pai, desta nação, ó Pai, trazendo, ó Deus, cura espiritual, trazendo cura física, trazendo, ó Deus, cura emocional. Meu Deus, quantos, ó Pai, nesse exato momento, ó Deus, está precisando, ó Pai, da Tua intervenção, da Tua ação poderosa, do Teu poder, Senhor, agindo, ó Pai, em cada um. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso. Assim o Teu servo irmão Bruno acabou de louvar, de Te declarar, e nós estamos declarando também, Senhor. Meu Deus, seja, Senhor, com cada pedido de oração aqui, Senhor, apresentado. Meu Deus, nós Te suplicamos, Senhor. Visita cada vida neste momento. Visita cada necessidade. Visita cada família, Senhor. Meu Deus, seja, Senhor, com cada um, ó Pai, nesse exato momento no leito do hospital, em suas casas, Pai. Meu Deus, em suas camas, em seus leitos, ó Pai, em suas camas. Ó Pai, visita cada um neste momento, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a cura espiritual, o despertar espiritual. Nós declaramos, Senhor, a cura física, a cura emocional, Senhor. Quantos estão nesse exato momento, Senhor, precisando, ó Pai, precisando de uma palavra amiga. E nesta noite, nós sabemos que o Senhor é o único que pode, ó Deus, nos dar, ó Deus, uma palavra. E o Senhor nos deu, Senhor. Meu Deus, eu Te agradeço, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Nós Te cultuamos, declaramos, ó Pai, honra, glória e louvor ao Teu nome. Tributamos a Ti, Senhor, a glória devida, ó Deus, não pelo que o Senhor tem a nos dar, mas pelo que o Senhor representa em nossas vidas, Senhor. Portanto, Senhor, sossega os corações daqueles que estão, ó Deus, aflitos, angustiados, ansiosos, desesperados.
tristes, abatidos. Conforta, Senhor. E que eles possam descansar, como a palavra que nós ouvimos nessa noite cantada pela tua serva Érica ministrou aos nossos corações. Descansa. Descansa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque tu és um Deus grande. Grande em nossas vidas. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela tua companhia, ó Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, nós vamos ficando por aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos proporcionou deste culto online. Muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado pela tua companhia. Tá bom? Não esqueçam, irmãos. Vamos continuar em oração. Vamos continuar orando uns pelos outros. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Continuem orando por esse ministério. Continuem sustentando essa obra missionária. Tá bom? Em nome de Jesus. Um último aviso, todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, as nossas irmãs tesoureiras estão na igreja para receber os amados irmãos que queiram apoiar essa obra, que queiram continuar sendo parceiros dessa obra missionária, seja através dos seus dízimos ou das suas ofertas. Oferta à construção, oferta a missões, que Deus falar no seu coração. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Muito obrigado pela tua vida, pela tua companhia. A paz, irmãos!